Às vezes, isso acontece tão naturalmente que nem percebemos que estamos, sabe? Talvez uma forma forte de dizer isso seja que estamos amaldiçoando nosso futuro. Você pode amaldiçoar seu futuro ou pode abençoá-lo. Portanto, tenha cuidado com o que você diz. Acho que adorei a parte em que você diz que precisamos enviar. Bem, sabe, acho que nesse caso Deus estava dizendo: eu sou tudo porque eu sou agora. A minha interpretação é diferente. É o que vem depois da palavra eu sou. Acredito que você está convidando isso para a sua vida. Sabe, essa é parte da nossa mensagem. Você não sabe o que sabe. O sonho de Deus para a sua vida é maior do que o seu próprio. E foi isso que eu vi. Quer dizer, eu jamais imaginei, há 13 anos, que estaria aqui sentado com você ou que estaríamos na arena onde eu costumava assistir aos jogos do Rockets. E então, Joel Osteen recebeu 4,4 milhões de dólares americanos em empréstimos para pequenas empresas durante a pandemia, enquanto morava em uma mansão de 10,5 milhões de dólares americanos. Sua igreja destina apenas 1% para caridade. Ele prega que Deus quer você rico, mas cobra $15 pelos ingressos para ouvi-lo falar. Seu programa de TV alcança milhões, mas ele raramente menciona pecado ou Jesus. Somos pessoas normais. Ele só fala sobre viver uma vida abençoada, ser uma bênção para os outros, ser feliz, ter bons relacionamentos. Quando os críticos o chamaram de falso, ele comprou outra casa por $3 milhões. Com a queda na frequência aos cultos e o aumento das críticas, o sorriso perfeito de Osteen não consegue mais esconder as rachaduras crescentes. Joel Osteen nasceu em 5 de março de 1963 em Houston, Texas. Ele era um dos 6 filhos de uma família que girava em torno da igreja, da fé e da família. Seu pai, John Osteen, já havia abandonado a tradição batista do Sul e começado algo novo. Tudo começou após uma grande mudança em 1958, quando a irmã de Joel, Lisa, nasceu com deficiências graves. Aquele momento mudou tudo. John e sua esposa, Dodie, se voltaram para a cura pela fé e abraçaram o cristianismo carismático. Apenas um ano depois, em 1959, eles fundaram a Igreja Lakewood em um antigo armazém de rações. Tinha apenas 234 lugares, mas algo poderoso estava começando. No final da década de 1970, aquele pequeno espaço havia se transformado em uma igreja crescente com mais de 5.000 pessoas. Joel cresceu vendo tudo isso. Enquanto seus irmãos pregavam ou serviam, Joel permanecia quieto. Ele não queria os holofotes. Preferia ajudar nos bastidores. Em 1981, concluiu o ensino médio na Humble High School. Depois, ingressou na Universidade Oral Roberts para estudar rádio e televisão. Mas, após menos de um ano, desistiu. Ele não queria um diploma, queria construir algo com seu pai. Com apenas 19 anos, Joel tomou uma decisão importantíssima. Em 1982, ele abandonou a faculdade e voltou para Houston para ajudar com o trabalho da igreja na televisão. No mesmo ano, iniciou o ministério televisivo. Começou pequeno, com um canal local e uma rede nacional de TV a cabo. Por 17 anos, Joel permaneceu atrás das câmeras. Produzia, editava, dirigia e até mesmo controlava os ternos que seu pai usava todos os domingos. Ele se certificava de que cada transmissão tivesse uma aparência impecável. Queria que Lakewood tivesse a mesma qualidade de um programa de Hollywood. Enquanto outros pregavam, Joel continuava apertando botões,
ajustando luzes e editando filmagens. Ele não tinha treinamento em pregação, nem formação formal em teologia, mas absorvia tudo. Editar centenas de sermões de seu pai lhe ensinou mais do que qualquer sala de aula poderia. Mesmo assim, ele se recusava a subir ao palco. Seu pai lhe pedia para pregar, e Joel sempre dizia: "Não, você é o pregador", dizia ele. "Eu vou fazer você ficar bem na TV." Então, tudo mudou em janeiro de 1999. No dia 17, Joel finalmente disse sim. Ele pregou seu primeiro sermão. 6 dias depois, seu pai morreu de um ataque cardíaco. O primeiro sermão de Joel acabou sendo o último que seu pai ouviu. Sem aviso prévio, Joel foi lançado na liderança de uma igreja com 6.000 membros. Ele não queria isso. Não se sentia preparado. Não tinha experiência em pregação. Muitos duvidaram dele. Mesmo assim, algo mudou. Na época, cerca de 8.000 pessoas frequentavam a Lakewood semanalmente. Importante para Houston, mas não para o país. Em 5 anos, tudo mudou. Em 2004, a frequência semanal havia explodido, chegando a algo entre 25.000 e 30.000 pessoas. Não era apenas um número grande, era a maior igreja da América, e isso não aconteceu por acaso. Joel dobrou o orçamento para transmissões televisivas. Escolheu os melhores horários nas principais cidades. Encheu rodovias de outdoors, mas, acima de tudo, seus sermões tinham um tom diferente. Eram mensagens simples, inspiradoras e cheias de esperança. As pessoas sintonizavam e permaneciam. As multidões cresceram tanto que o prédio de 8.000 lugares de Lakewood simplesmente não era suficiente. Joel começou a falar sobre algo que parecia impossível. Ele disse que um dia pregariam para 100.000 pessoas todos os fins de semana. Muitos riram, mas então veio a jogada mais ousada até então. Em 2003, Lakewood fechou um acordo com a cidade de Houston para alugar o centro compacto. Era a antiga casa do Houston Rockets. Não se tratava de um pequeno salão de igreja. Era uma arena esportiva com capacidade para 16.000 pessoas. O contrato de arrendamento custou $12 milhões americanos por 30 anos, com opção de prorrogação por mais 30 anos por $22 milhões americanos. Mas o verdadeiro choque veio do custo da reforma. Lakewood investiu quase $95 milhões americanos para transformar a arena. Isso equivaleria a cerca de $158 milhões americanos hoje. A reconstrução levou 15 meses. Eles esvaziaram a arena e adicionaram 5 andares internos, cascatas, quilômetros de carpete novo, 18.580 metros quadrados de salas, estúdios de transmissão, salas de aula. Tudo tinha que parecer novo. As pessoas não conseguiam acreditar. Um estádio de basquete se transformando em um local de culto. Nunca havia sido feito nada assim. Em 2010, a Lakewood comprou o prédio por $7,5 milhões americanos. Mas a verdadeira mudança aconteceu ainda antes, em 16 de julho de 2005. Foi a grande inauguração. A nova Igreja Lakewood abriu suas portas e todos os assentos estavam ocupados. 16.000 pessoas compareceram pessoalmente. Milhões assistiram pela TV. Para muitos moradores de Houston, o lugar onde antes viam estrelas da NBA, agora era uma igreja repleta de luzes, música e energia positiva. E o público continuou crescendo.
A frequência semanal logo ultrapassou 40 mil pessoas. As transmissões televisivas alcançaram cerca de 10 milhões de telespectadores em mais de 100 países. Aquilo não era mais apenas uma igreja, era um movimento, um império midiático. E Joel Osteen estava no centro de tudo. O que tornava Joel tão diferente era a sua mensagem. Ele não pregava fogo e enxofre. Não se concentrava no pecado ou no julgamento. Em vez disso, falava sobre esperança, sobre sonhos, sobre acreditar em si mesmo e confiar no plano de Deus. Os críticos chamavam isso de cristianismo da luz, mas seus seguidores não se importavam. Encontravam conforto em seu sorriso e força em suas palavras. Ele dizia às pessoas que elas não estavam derrotadas, que dias melhores viriam, e elas acreditavam nele. Desde o início, Joel conhecia o poder da mídia. Em poucos anos, a transmissão televisiva de Lakewood alcançou 92% dos lares americanos. Isso representa praticamente todos os lares do país. Cerca de 10 milhões de americanos sintonizavam semanalmente, e um número ainda maior assistia de mais de 100 países ao redor do mundo. Em 2017, os esforços da igreja na mídia custavam 25 milhões de dólares americanos por ano, mas valeram a pena. A Lakewood lançou uma estação de rádio XM de grande porte. Joel começou a realizar eventos da Noite da Esperança em estádios. Onde quer que fosse, dezenas de milhares de pessoas compareciam. E tudo funcionou porque sua mensagem era clara, simples e positiva. Quando Joel Osteen lançou Your Best Life Now, em outubro de 2004, a maioria das pessoas não esperava que fizesse muito sucesso. Ele era um autor estreante e pastor, não uma celebridade. Mas em apenas 3 meses, o livro já havia vendido mais de 500 mil exemplares. Em maio de 2005, ultrapassou a marca de 1 milhão. Isso por si só já era impressionante. Mas, depois disso, ele permaneceu na lista de mais vendidos do New York Times por mais tempo. Por mais de 200 semanas consecutivas, quase 4 anos. No total, vendeu mais de 4 milhões de exemplares em todo o mundo. Não era mais apenas um livro cristão. Tornou-se um sucesso cultural. A mistura de fé, motivação e esperança simples conectou-se com todos, desde frequentadores de igrejas até pessoas que nunca haviam tocado numa Bíblia. O tom amigável de Joel tornava a leitura fácil. Suas ideias sobre como viver uma vida melhor pareciam reais. Aquele livro não apenas o tornou famoso, como também mudou para sempre a forma como autores religiosos escreviam e vendiam livros. Mas Joel não parou por aí. Ele transformou seu sucesso em um negócio de sucesso. Escreveu mais de 15 livros, e pelo menos 7 deles se tornaram best-sellers do New York Times. Seu livro de 2005, Become a Better You, Torne-se uma Pessoa Melhor, lhe rendeu 13 milhões de dólares americanos em direitos autorais e adiantamentos. Seus eventos ao vivo eram ainda maiores. Por cada palestra, ele podia ganhar de 100 mil dólares americanos a 200 mil dólares americanos. Ele lotou arenas nos Estados Unidos e até mesmo no exterior.
Também construiu um enorme negócio de produtos licenciados, vendendo livros, CDs, roupas e presentes. A maior parte era vendida na gigantesca loja de presentes da igreja Lakewood ou online. Depois veio seu império nas redes sociais. 25 milhões de seguidores no Facebook, 10 milhões no Twitter e 5 milhões no Instagram. Essas plataformas atraíram ainda mais atenção, patrocinadores e dinheiro. Então, em 2013, Joel fez algo que nenhum outro pastor havia feito nessa escala. Ele lançou uma turnê nacional em arenas chamada Noite de Esperança. Esses eventos não eram gratuitos. Os ingressos eram vendidos geralmente por cerca de $15 americanos cada, e as pessoas compareciam em grande número. Em 11 de março de 2013, mais de 20 mil pessoas lotaram a American Airlines Arena de Miami apenas para ouvi-lo falar. Os eventos frequentemente esgotavam em grandes cidades como Nova York e Los Angeles e mais tarde até mesmo em Londres. Em 2019, ele lotou a Wembley Arena. Não eram apenas sermões, pareciam concertos, música, luzes, energia e esperança. A igreja investiu 6,7 milhões de dólares americanos nesses eventos somente em 2017, mas o retorno foi enorme. A Noite da Esperança mudou a forma como as pessoas viam os eventos religiosos. Deixaram de ser pequenos encontros e se tornaram produções globais. Tudo isso fazia parte de um plano maior. Joel não se limitava a canais religiosos como a maioria dos pastores. Ele buscava os maiores palcos da mídia tradicional. Deu entrevistas para Oprah. Participou do programa Larry King Live. Foi ao Good Morning America. Esses programas alcançaram pessoas que nunca assistiram à TV cristã ou frequentaram uma igreja. Sua entrevista com Larry King, em 2005, trouxe sua mensagem à tona. E, quando conversou com Oprah, em 2012, ele abordou todas as críticas de frente, incluindo a reação negativa ao seu evangelho da prosperidade. Ele não falou sobre pecado ou regras. Falou sobre esperança, sucesso e autoconfiança. Sua mensagem soava mais como a de um coach motivacional do que a de um pregador tradicional. E isso foi proposital. Essa estratégia funcionou. Hoje, Joel Osteen alcança mais de 10 milhões de pessoas por semana na TV e em mais de 100 países. Seu podcast, conteúdo nas redes sociais e aparições públicas transmitem a mesma mensagem. Mantenha o otimismo, acredite e nunca desista. Essa mensagem lhe rendeu fãs de todas as origens, religiosas ou não, e o transformou em um dos pastores mais assistidos e seguidos do mundo. Mas, nos bastidores, os números contam uma história mais complexa. A marca Austin9 gera cerca de 55 milhões de dólares por ano. Sua igreja, Lakewood, opera com um orçamento anual de 90 milhões de dólares. Seria de se esperar que grande parte desse valor fosse destinada a ajudar outras pessoas, mas apenas 1,3%, cerca de 1,2 milhão de dólares por ano, é usado para missões e ações sociais. A maior parte do dinheiro é gasta com cultos semanais, produção de conteúdo para a mídia, eventos da Noite da Esperança e custos administrativos. Os críticos dizem que isso prova que o foco está mais na construção da marca do que na caridade. E embora Joel pregue sobre abundância e propósito, alguns questionam para onde essa abundância está realmente indo. Joel Osteen não conheceu sua futura esposa em um grande evento da igreja ou em uma festa de celebridades. Ele só precisava de uma bateria nova para o relógio. Em 1985, ele entrou em uma joalheria em Houston. A loja pertencia a uma família local.
e Victoria, uma jovem que trabalhava lá, o ajudou. Ela estudava psicologia na Universidade de Houston e estava ajudando na loja da mãe naquele dia. Aquela simples tarefa se transformou em algo muito maior. Apenas 2 anos depois, em 4 de abril de 1987, Joel e Victoria se casaram. Naquela época, Joel ainda trabalhava nos bastidores da igreja de seu pai. Ele ainda não era a figura famosa de Lakewood, mas esse casamento se tornou a base de algo grandioso. A história de vida de Victoria trouxe uma mistura de fé e ciência para a relação. Seu pai, Donald, era engenheiro da NASA e trabalhou no projeto do foguete Saturno. A mãe dela era uma dedicada professora de escola dominical. Juntos, Joel e Victoria começaram a construir um ministério que mais tarde alcançaria milhões de pessoas. Eles estão casados há quase 40 anos. Enfrentaram pressão, julgamento público e a grande responsabilidade de administrar uma mega igreja. Mas aquele pequeno momento em uma joalheria, apenas trocando a bateria de um relógio, mudou tudo. A vida de Victoria deu uma guinada dramática depois disso. Ela nasceu em Huntsville, Alabama, em 1961. Mas sua família se mudou para Houston quando ela tinha apenas 2 anos. Sua infância foi marcada pela Igreja de Cristo, onde sua mãe ensinava na escola dominical e seu pai era diácono. Depois de se casar com Joel, Victoria começou a assumir pequenas tarefas em Lakewood, como ajudar com as ofertas, mas isso não durou muito. Em 2003, ela lançou o Ministério Feminino em Lakewood. Ele cresceu rapidamente. Hoje, alcança milhares de mulheres todos os anos. O papel de Victoria no palco tornou-se tão importante quanto o de Joel. Sua voz e presença criaram uma conexão profunda com o público. Ela também se tornou uma autora de sucesso. Seu primeiro livro, Ame Sua Vida, foi lançado em 2008 com 750 mil exemplares vendidos em sua primeira tiragem. Estreou em 2º lugar na lista de mais vendidos do New York Times. Isso não foi pouca coisa para alguém que já trabalhou no varejo. Já ouvi dizer, se você não curar suas feridas emocionais, vai acabar ferindo pessoas que não têm nada a ver com isso. A história dela, de uma vida tranquila, atrás do balcão de uma joalheria, a uma das pastoras mais reconhecidas da América, é uma história de ousadia, crescimento e energia incansável. Ela não apenas seguiu os passos de Joel, como ajudou a criá-los. Seus filhos, Jonathan e Alexandra, cresceram no coração desse universo. Jonathan nasceu em 20 de abril de 1995 e Alexandra em 9 de novembro de 1998. Ambos foram criados sob os holofotes da Igreja Lakewood, mas nenhum dos dois permaneceu na sombra. Jonathan estudou rádio, televisão e cinema na Universidade do Texas em Austin, onde se formou em 2017. Mas, mesmo antes disso, ele já liderava o louvor na adolescência. Em 2016, ele e Alexandra se apresentavam para multidões enormes, chegando a 45 mil pessoas em eventos como o America's Night of Hope, em São Francisco. Jonathan também começou a compor e produzir músicas para o Ministério de Jovens Adultos da Lakewood. Em 2019, ele pregou seu primeiro sermão no Dia dos Pais. Alexandra, por sua vez, deixou sua marca na música. Ela se tornou a vocalista principal da banda de louvor da Lakewood, LYA. Suas músicas, incluindo I've Got a Fire, alcançaram centenas de milhares de reproduções no Spotify e em outras plataformas. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer.
hoje serei ensinada a palavra de Deus. Confesso ousadamente que minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei a mesma. Sua voz se tornou uma parte fundamental da identidade musical da igreja. Austin Ine estava profundamente ligado a movimentos chamados Teologia da Fé e da Prosperidade. Essas ideias dizem que, se você acreditar com força suficiente, falar as palavras certas e confiar no plano de Deus, você conseguirá o que deseja, seja saúde, riqueza ou felicidade. Ele disse certa vez: a vontade de Deus para você é que você pague suas contas, não tenha dívidas e viva com saúde todos os dias da sua vida. Seus fãs adoraram. Seus críticos ficaram horrorizados. O que tornou tudo ainda mais intenso foi a dimensão de sua influência. A igreja Lakewood atrai mais de 40 mil pessoas por semana e milhões assistem pela TV. O próprio Austin possui um patrimônio estimado entre 40 e 60 milhões de dólares. Isso levou muitos a questionarem se essa mensagem realmente trata de fé e por que parece beneficiar tanto um único homem. Alguns cristãos afirmaram que sua mensagem distorceu o evangelho, transformando-o em algo que jamais deveria ter sido. Em vez de ensinar as pessoas a seguirem Jesus em meio às dificuldades, a mensagem dizia que elas podiam atrair riqueza com a palavra. Assim como aquele cachorrinho, há muito mais em você. Você está apenas deixando esse mecanismo de defesa te levar ao isolamento, ao afastamento, pensando que se esconder é a melhor maneira de lidar com a situação. E se eles eram pobres ou doentes, a culpa era deles por não acreditarem o suficiente. Mas não era só a questão do dinheiro. Austin Ine também não pregava muito sobre pecado, inferno ou arrependimento. Ele dizia abertamente que preferia não se concentrar nesses assuntos. Ele queria ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores. Seus sermões eram como discursos motivacionais. Seus livros venderam milhões de exemplares, mas teólogos alertaram que isso era cristianismo sem cruz. Soava bem, mas omitia as partes difíceis, como se arrepender do pecado ou confiar na graça. As pessoas chamavam isso de evangelho de algodão doce. Doce, fácil, mas sem substância real. Temiam que fizesse as pessoas se sentirem melhor, mas sem realmente transformá-las. Alguns diziam que não estava levando as pessoas a Jesus, apenas a si mesmas. Grandes nomes se manifestaram contra isso. O professor Michael Horton chamou isso de heresia. D. Packer disse que ignorar o arrependimento era um sinal de alerta. Outros disseram que isso fazia com que a religião se concentrasse mais no que você recebe do que em quem você adora. Leva ao antoniomismo, essa visão de que, bem, se a justiça de Cristo cobre minha injustiça, então posso pecar livremente. Não me lembro quem disse isso primeiro, mas apontaram para a Bíblia, onde Jesus advertiu que a vida não consiste na abundância de bens materiais. E, no entanto, Austin Ine continuou a ascender. Em Lakewood, até mesmo a forma como lidavam com a comunhão e o batismo chamou a atenção. Essas são partes sagradas do culto cristão. Mas, por muito tempo, os críticos disseram que Lakewood não as praticava com frequência ou clareza. Isso fez com que as pessoas se perguntassem se essas tradições estavam sendo deixadas de lado. Em 2025, Austin Ine batizou centenas de pessoas em um único evento. Então, elas aconteciam, sim, mas não da maneira como a maioria das igrejas faz. A sensação era de que eram secundárias à sua mensagem geralmente reconfortante. Até mesmo a maneira como ele pregava era única. Ele não usava anotações.
memorizava cada sermão. Ensaiava repetidamente como um ator. Sua oratória era fluida, seu contato visual constante. O tempo era perfeito, 27 minutos por sermão para se adequar aos horários da TV. Isso o tornou popular, mas também deixou alguns pastores desconfortáveis. Diziam que ele quase não citava a Bíblia e que seus apelos à salvação pareciam improvisos, comparado ao seu pai, John Osteen, que pregava ensinamentos bíblicos profundos. O estilo de Joel parecia mais voltado para o entretenimento do que para a teologia. As críticas foram intensas em 2020. Durante a pandemia, a igreja Lakewood recebeu um empréstimo de 4,4 milhões de dólares americanos do governo federal por meio do Programa de Proteção ao Salário, PPP. O programa tinha como objetivo ajudar pequenas empresas a sobreviver, mas a Lakewood possuía um orçamento anual de 90 milhões de dólares americanos, e o próprio Austin tinha um patrimônio de dezenas de milhões. A indignação foi generalizada. A igreja alegou que nenhum centavo do dinheiro foi destinado a Joel ou Victoria Osteen. Eventualmente, eles devolveram o valor total, mas o estrago já estava feito. O caso desencadeou um debate nacional sobre igrejas, dinheiro e apoio governamental. Então veio a bomba. Lakewood gastou apenas 1,3% de seu orçamento de 90 milhões de dólares americanos em missões e evangelização. Apenas 1,2 milhão de dólares americanos. Ele disse que decepções virão. Traições, coisas injustas acontecerão. Como você lida com essas ofensas? Enquanto isso, 25,1 milhões de dólares americanos foram destinados ao ministério televisivo, 31,7 milhões de dólares americanos aos cultos semanais e milhões a mais para administração, arrecadação de fundos e eventos. Isso causou estranheza. Não deveria uma igreja se concentrar mais em ajudar os pobres, os famintos, os perdidos? Para muitos, isso confirmou seus temores. Lakewood era mais um império midiático do que um ministério. E mesmo assim, Joel Osteen afirmou que não recebe salário da igreja. Ele não recebe desde 2004. Sua fortuna, estimada entre 50 e 100 milhões de dólares, vem de seus livros e palestras. Seu primeiro livro, Your Best Life Now, Sua Melhor Vida Agora, vendeu mais de 4 milhões de cópias. Ele mora em uma mansão de 10,5 milhões de dólares em Houston e possui outra casa avaliada em 3 milhões de dólares. Alguns admiram esse sucesso. Outros dizem que isso prova que seu evangelho está funcionando, mas apenas para ele. A controvérsia o seguiu até mesmo nos tribunais. Em 2011, uma banda de música eletrônica processou Lakewood e Austin por usarem sua música após o vencimento da licença. Eles queriam 3 milhões de dólares americanos. Lakewood argumentou que tudo não passou de um mal-entendido. Em 2012, o juiz deu razão à igreja, mas o caso demonstrou o quão vasto e complexo um império midiático religioso pode ser. Muito bem, pessoal. Podem se sentar. É ótimo ter vocês em Lakewood. Me sinto muito grato. E tudo isso nos leva a um problema persistente: a falta de transparência nos Estados Unidos. As igrejas não precisam declarar suas finanças ao IRS, Receita Federal dos EUA, como outras instituições de caridade. Isso significa que as mega-igrejas podem arrecadar milhões de dólares isentos de impostos sem precisar mostrar ao público como o dinheiro é gasto. Alguns líderes viajam em jatos particulares, outros vivem em mansões, e a maioria dos doadores nunca vê os números.
Mesmo quando as igrejas compartilham relatórios, como fez a Lakewood, elas frequentemente mostram grandes parcelas destinadas à mídia e a salários, com muito pouco para a caridade. Esse silêncio, esse segredo, fez com que muitas pessoas fizessem perguntas difíceis. Será que isso é realmente sobre Deus ou é apenas um bom negócio? Em agosto de 2017, o furacão Harvey atingiu Houston com força. As ruas se transformaram em rios. Milhares ficaram ilhados. As pessoas precisavam de abrigo rapidamente. Um prédio se manteve firme e seco, a Igreja Lakewood. Com capacidade para mais de 16 mil pessoas, suas portas permaneceram fechadas. A igreja de Joel Austin publicou online que o prédio estava inacessível devido às inundações, mas os moradores não acreditaram. Fotos e vídeos mostravam que as ruas ao redor da igreja estavam secas, sem nenhum sinal de enchente. A internet explodiu. A hashtag Abra Aqui Igreja Lakewood se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas estavam furiosas. Até celebridades se manifestaram. Disseram que uma igreja tão rica não deveria virar as costas em uma crise. Austinine, com um patrimônio de mais de 50 milhões de dólares, permaneceu em silêncio a princípio. Depois, sob pressão, a igreja finalmente abriu dias depois. Mas o estrago já estava feito. O público não estava convencido. Lembraram-se de empresas como a loja de móveis Mattress Max, que reabriu imediatamente. Por que não Lakewood? Essa não foi a última vez. Em 2025, o furacão Beryl atingiu a região. Houve cortes de energia. O calor era insuportável. A igreja de Lakewood distribuiu 40 mil garrafas de água e alimentos. A primeira resposta pública do pastor à tempestade foi pedir a seus 6 milhões de seguidores no Twitter que se juntassem a ele em oração por seus conterrâneos texanos. Mas muitos nas redes sociais não ficaram satisfeitos e disseram: "Você pode fazer melhor." Mesmo assim, a internet brincou. Será que Joel está trancando as portas de novo? Até mesmo membros da igreja disseram estar chocados por ela estar aberta. A sombra do furacão Harvey ainda persistia. E não se tratava apenas de furacões. Em 2014, uma família relatou que um recepcionista da igreja pegou a cadeirinha do bebê e a jogou de um banco. O bebê, com apenas 18 meses de idade, caiu de rosto no chão. A família deixou o Texas traumatizada. Lakewood negou tudo, mas, posteriormente, pagaram 15 mil dólares americanos para chegar a um acordo. Alegaram imunidade por se tratar de uma instituição de caridade, mas, mesmo assim, pagaram. As pessoas começaram a perguntar: como uma igreja tão grande protege seus membros? Então, chegou um dia ainda mais sombrio. Em 11 de fevereiro de 2024, uma mulher chamada Janice Ivone Moreno entrou na igreja Lakewood com um fuzil AR-15. Ela estava acompanhada de seu filho de 7 anos. Alegou ter uma bomba em sua mochila. Às 13h53, abriu fogo em um corredor, disparando cerca de 30 tiros. Um homem de 47 anos foi baleado. Os policiais que faziam a segurança revidaram. Moreno foi morta, mas, no meio do caos, seu filho pequeno, Samuel, foi baleado na cabeça. O que se seguiu foi pura tragédia. Você não é uma pessoa comum. Você tem uma bênção. Samuel precisou de 2 cirurgias de emergência. Os médicos removeram metade do crânio dele. Ele perdeu uma grande parte do lobo frontal por semanas. Eles nem conseguiam testar a atividade cerebral dele. Ele estava muito frágil. A avó dele, uma rabina,
dava notícias dolorosas online. Samuel saiu do respirador depois de 13 dias. Ele morou com a avó paterna até ela falecer no ano seguinte. Outra pessoa, um voluntário de 57 anos, foi baleada no quadril. Ele sobreviveu, mas todo o evento abalou profundamente a comunidade. As pessoas perguntavam: como isso pôde acontecer? Lakewood é enorme. Toda semana, cerca de 45 mil pessoas comparecem. Tem dinheiro, tem segurança, mas Mareno entrou com 2 rifles e uma mochila cheia de armas. Ela apontou calmamente uma arma para um guarda desarmado para entrar. Havia policiais de folga na igreja. Eles a detiveram, mas já era tarde demais. A segurança falhou. As imagens de vigilância mostraram como foi fácil para ela entrar. Ela tinha histórico de doença mental, esquizofrenia. Ela tinha antecedentes criminais. Sua arma tinha um adesivo da Palestina. A polícia encontrou escritos antissemitas, teorias da conspiração e até elogios a grupos terroristas. Mesmo assim, ela comprou o fuzil AR-15 legalmente apenas 2 meses antes. O Texas não possui leis de sinalização de risco. Nada te seja deixeve. Ela disse: eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele ressuscitou dos mortos e sabe, Ele é meu Salvador. Eu o vejo como um crente em Cristo como eu. Após o tiroteio, Austin disse à congregação: tenham fé, não recuem. Ele orou pelas vítimas. Ele até orou por Moreno. Algumas pessoas encontraram paz em suas palavras. Outras, não. Os críticos disseram que ele ignorou os problemas reais: acesso a armas, saúde mental, sistemas falhos. A avó de Samuel implorou por leis mais rigorosas. Outros líderes religiosos se uniram a ela, mas Osteen se concentrou na esperança em seguir em frente. Para muitos, isso não foi suficiente. A polícia iniciou uma investigação completa. Eles trabalharam durante 1 ano. Em fevereiro de 2025, entregaram o caso ao Ministério Público. Um júri popular decidiria agora o que fazer. O foco não era apenas no atirador, era em tudo. Como a igreja reagiu, como a segurança falhou e como o sistema permitiu que uma mulher doente tivesse acesso a uma arma de guerra. Mesmo antes disso, os antigos choros de Moreno já haviam alertado as pessoas. Contaram à igreja, contaram às autoridades, mas ninguém a impediu. Agora, esse fracasso tinha um nome: Samuel. Anos de confiança foram abalados em minutos. E tem mais. Lakewood está envelhecendo. Não apenas em anos, mas também em número de fiéis. Os jovens, os millennials, a geração Z estão se afastando da igreja. Apenas 16% dos millennials frequentam a igreja regularmente. Da geração Z, apenas 15%. Esse é o menor índice da história dos Estados Unidos. Eles querem propósito, mas não através de grandes edifícios ou sermões extravagantes. Eles querem comunidade, ação, autenticidade. A mensagem de prosperidade de Lakewood não os atrai. Fé digital, ativismo, pequenos grupos.